propriamente dito, né, da instrumentação da parte de ressonância magnética nuclear, hoje nós temos diversos espectrômetros de ressonância magnética nuclear já bem modernos, tá? Como essa imagem aqui mostra, né, um equipamento de RNN já bem moderno. Aqui, pessoal, novamente eu quero enfatizar a vocês que o intuito aqui é falar sobre a técnica de espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Talvez alguns de vocês se interessem por ressonância magnética nuclear por imagem, né, que é aquela que geralmente é utilizada em exames médicos, né, de diagnóstico. É a mesma coisa, é o mesmo princípio de funcionamento, tudo igual. O que muda é o equipamento, em duas características básicas, como eu já falei para vocês. O equipamento da nossa técnica que nós vamos ver nessa disciplina, ele é muito mais potente do que o equipamento médico, e ele não gera uma imagem, ele gera um espectro, tá? O equipamento médico, ele também gera, ele pode gerar um espectro, tá? Só que ele pega esse espectro e transforma em uma imagem, geralmente, né? Uma imagem aí ou tridimensional, tá? Mas isso a gente vai falando devagarzinho, ok? Então, a instrumentação no caso de RMN. O primeiro espectrômetro, né, de RMN comercial, comercial, tá? De testes, né? Já existia um pouquinho antes de 1953, que eram os equipamentos de 40 MHz, tá? Aqueles equipamentos que foram desenvolvidos pelas universidades pioneiras na área de instrumentação de RNN. Depois, né, algumas empresas elas se interessaram e, né, viram o potencial dessa técnica, investiram nisso e criaram os primeiros equipamentos comerciais, principalmente aqui o de 60 MHz, que era o que era possível se fazer naquela época, tá? Depois, né, com o aumento da tecnologia, nós pudemos aumentar isso para 80, para 100 MHz e assim sucessivamente. Como vocês viram lá na videoaula, o poder do campo magnético ele é medido em Tesla, né? Então nós temos equipamentos aí de 4 Teslas, 5 Teslas, 6 Teslas, tá? Só que geralmente nós falamos na potência do equipamento, nós falamos em megahertz. Esse número que nós falamos em megahertz, que é o primeiro número, ele é referente ao átomo de hidrogênio, tá? Porque esse megahertz é a radiofrequência que a gente usa no átomo de hidrogênio. Mas eu quero analisar, por exemplo, o átomo de carbono. O átomo de carbono geralmente é 1/4 da frequência do átomo de hidrogênio, ok? Então, se a gente utilizar um equipamento que nós chamamos de equipamento de 100 MHz para analisar carbono, nós podemos utilizar o mesmo equipamento, mas nós temos que mudar a frequência para 25 MHz para analisar o átomo de carbono, tá? Então, a gente consegue fazer todos os átomos, basicamente, a grande parte dos átomos e seus isótopos, no mesmo equipamento de ressonância, só muda a frequência. Aí, no final da década de 60 aqui, já foi criado o primeiro equipamento comercial com ST. ST, pessoal, significa transformada de Fourier. Pessoal, antes dos equipamentos serem transformadas de Fourier, nós não obtínhamos um espectro da maneira como nós obtemos hoje. Só que a gente tirava muitos dados, com certeza, nós conseguimos tirar muitos dados. Só que a partir de 1969, quando ele foi englobada a transformada de Fourier, que nada mais é do que uma operação matemática complexa, tá? A gente começa a obter espectros com características mais claras para interpretação. Hoje em dia, né? Então, depois eu vou contar mais um pouquinho da história para vocês, mas hoje em dia, campos, né, equipamentos entre 200 e 500
MHz são frequentemente usados. Eu não sei exatamente que universidade que vocês são, se vocês têm acesso a equipamentos de RMN, fácil aí ou não, mas as universidades que têm, talvez, o Instituto de Química, o Instituto de Bioquímica ou de farmácia maiores, geralmente eles possuem equipamentos de 400, 500 MHz, um pouquinho mais, muitas vezes. Mas universidades institutos de pesquisa que usam RNN para fins mais generalistas, né, eles já possuem equipamentos de 200 ou 300 MHz. Existem equipamentos de 600 e 800 MHz, já são considerados de alta resolução. Depois eu vou mostrar uma questão de resolução bastante interessante para vocês, como que a frequência do equipamento interfere na resolução da nossa molécula, do nosso conjunto molecular que nós estamos analisando, tá? Equipamentos a partir de 600 MHz, logicamente, eles são muito mais caros e, principalmente, o pessoal utiliza isso na área de biociências, tá? Eles são muito utilizados na área de biociências, principalmente com proteínas, enzimas, macromoléculas, moléculas que são muito mais complexas e necessitam de equipamentos de alta resolução, porque vocês vão ver que quanto maior a molécula, mais complexa é o resultado, né, que ela dá, tá? Mais conjunto de sinais. E hoje, equipamentos mais poderosos, eles também estão sendo desenvolvidos. Depois eu vou comentar sobre equipamentos mais poderosos também. Bom, pessoal, aqui é um esquema muito simples de um espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Claro, depois eu vou mostrar uma imagem, mas o core, né, o centro de tudo, ele está aqui. O que gera um campo magnético muito alto num sistema de ressonância magnética é o seu ímã, que geralmente esse ímã é um supercondutor. Aqui eu quero fazer um adendo bastante importante. Não existe nenhum material supercondutor ainda que funcione, né, que forneça a propriedade de supercondutividade à temperatura ambiente, porque supercondutividade ou superfluidez, que são aqueles fenômenos que são bastante investigados hoje em dia, e para você atingir esses estados de supercondutividade, como que nós fazemos hoje em dia? É usar a temperatura muito baixa, tá? Então, esse ímã aqui supercondutor, para ele alcançar a sua supercondutividade e gerar um campo magnético muito forte, nós precisamos abaixar muito a temperatura do ímã. Lembrando, eu posso abaixar a temperatura do ímã sem abaixar a temperatura da amostra. Depois eu vou mostrar mais detalhes com a parte de instrumentação. Mas basicamente, né, aqui é uma imagem exagerada, mas basicamente o tubo com a nossa amostra fica ali no meio do ímã supercondutor, tá? A segunda parte importante que gera todas as configurações é a central de análise ali, que nós chamamos de gerador de radiofrequência. Vocês viram na videoaula passada que o equipamento de ressonância magnética nuclear, ele funciona com um campo magnético, né? Nós temos a direção do campo magnético e uma frequência, tá? E essa frequência é na onda de rádio, né? Então nós temos ali o gerador de radiofrequência. Radiofrequência, pessoal, é uma frequência que não mexe em nada com os elétrons dos átomos, mas ele consegue mexer com o núcleo atômico, mesmo sendo uma frequência de baixa energia. Claro que depois eu vou explicar mais detalhadamente como esses dois eles funcionam de forma síncrona, né? Chega a detector e ampliadores de sinais, passa por um processo chamado FT, né, que nós já vimos que é a transformada de Fourier, e lá no display do computador
nós temos ali um espectro. Aqui é importante falar, né, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a técnica, quando a gente faz a análise, o que aparece na tela do computador não é a molécula que a gente está caracterizando aqui, não, tá? Lá aparece um espectro de ressonância magnética nuclear, de hidrogênio, de carbono, enfim, tipo, um isótopo que está analisando, e aí nós interpretamos esse espectro. Nós vamos trabalhar com interpretação de espectro. Então, olha só essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, né? O pessoal eles estavam trabalhando no desenvolvimento da técnica de ressonância magnética nuclear e essa imagem aqui ela é muito emblemática, né? Foi obtido na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e é o primeiro, né, espectro de ressonância do etanol em 30 MHz, tá? Em uma frequência, um equipamento bem fraco, né? Que ele conseguia ali chegar, utilizar ali uma radiofrequência ali de 30 MHz. Hoje, os espectros, então esse aqui é o espectro de 1951. Hoje, com equipamentos muito potentes, por exemplo, em 700 MHz, nós vemos que a cara do espectro, né, de etanol, esse aqui também é espectro de etanol, ele é bem diferente. Bom, e aí já na década de 50, 60, né? Desculpa, na década de 80, já existiam equipamentos um pouco mais compactos, né? Um pouco mais modernos. E a parte do ímã, ó, aqui ficava o console e aqui a parte do ímã já era uma parte menorzinha, conseguia a gente fazer uma refrigeração um pouco maior. Esses equipamentos eles já forneciam espectros relativamente melhores, né? Então eu não sei de que molécula exatamente é essa daqui, tá? Mas era um equipamento de 60 MHz, ele dava esse tipo de sinal. Aí com o passar do tempo, né, nós começamos a ter equipamentos mais poderosos, né? Vocês podem ver, né? Olha o tamanho desse ímã aqui, né? Bom, pessoal, mas aí nós tínhamos um outro problema. Com o aumento do poder dos ímãs, começou a acontecer alguns outros problemas. Por exemplo, o equipamento de RMN, o ímã muito forte, ele ficava muito perto da central de controle, tá? Só que vocês sabem que qualquer campo magnético muito forte perto de sistemas eletrônicos, eles não são muito bons, não é muito legal. Então, começou a ter a necessidade de se blindar, nós tínhamos que blindar magneticamente, né, todo o sistema aqui para que esse campo magnético ele não escapasse, né, ele ficasse confinado ali. Bom, com o passar do tempo, esses equipamentos de ressonância eles adquiriram outras formas, né? Hoje, os equipamentos de ressonância modernos, toda a parte do ímã, depois eu vou mostrar umas fotos melhores, toda a parte do ímã, ela fica confinada dentro de um sistema refrigerado. Quando eu falo refrigerado, é muito refrigerado, depois eu vou entrar em detalhes. E nós temos um sistema de blindagem de campo magnético, onde aqui, ó, está escrito Ultra Shield, né, no caso aqui, ó, Ultra Shield, né, Ultra Escudo, né, um sistema de ultra escudo aí para proteção do campo magnético. Mesmo com toda essa blindagem aqui, pessoas que têm implantes metálicos paramagnéticos no corpo não pode chegar perto de um espectrômetro de ressonância. Pessoas que têm marca-passo não podem ficar perto de um equipamento de ressonância. Existem equipamentos de ressonância, olha o tamanho desse equipamento aqui, né? O técnico do laboratório ele tem que subir uma escada em caracol para colocar uma amostra que está aqui, uma amostra bem pequenininha que está na mão dele, colocar dentro do equipamento. Por que esses equipamentos eles são grandes assim? Pessoal, voltando aqui, se ninguém nunca viu um equipamento de ressonância magnética nuclear,
Esse daqui, de altura, deve ter uns 2,5 metros, mais ou menos, de altura, tá? Olhando pela imagem, é mais ou menos isso, 2,5 metros, 2,70 metros. Esse daqui é muito maior. Qual é a diferença? A potência. Esse daqui tem um ímã muito mais potente, ele gera um campo magnético muito mais potente. Então, esses equipamentos aqui, de 600 para cima, ó, então esse daqui era de 800 MHz, esse daqui já é de 1.000 MHz, por exemplo. Nós chamamos isso de equipamentos de ressonância magnética nuclear de alta resolução. E quem trabalhou com o desenvolvimento da metodologia de ressonância magnética nuclear de alta resolução, o principal pesquisador foi o Richard Ernst. Tá? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1991 pelas suas contribuições para o desenvolvimento de metodologias de ressonância magnética nuclear de alta resolução. Por que o desenvolvimento da RMN de alta resolução ela é e foi muito importante, né? Porque a partir do desenvolvimento de ressonância de alta resolução, nós conseguimos analisar moléculas maiores, chegando até proteínas. Então, isso foi muito importante, né? Por exemplo, olha esse equipamento de ressonância aqui, da empresa Oxford, né? É um equipamento que fica no Centro de Ressonância Magnética Nuclear Biomolecular, lá na Alemanha, né? Lá em Düsseldorf, na Alemanha, né? Um equipamento extremamente grande. Como que é um equipamento de ressonância magnética por dentro? Eu sempre falo para os meus alunos da graduação que vocês podem imaginar o equipamento de ressonância magnética como se fosse uma garrafa térmica gigante, só que com uma eficiência muito maior do que uma garrafa térmica, tá? Logicamente, esse equipamento que foi cortado aqui para mostrar para vocês, né, essa imagem, é um equipamento que ele não funcionava mais, tá? E nessa imagem aqui nós podemos ver alguns detalhes bastante interessantes, ó. Na imagem ampliada, vocês podem ver que aqui, ó, aqui tem uma camada, aqui tem uma outra camada, aqui tem uma outra camada, aqui outra camada, e aqui dentro, né, onde fica o ímã, outra camada. Vocês podem ver que nós temos várias fatias, né? É como se fosse uma cebola, né? Nós temos várias ali camadas. Como eu disse para vocês, o ímã que fica aqui dentro do nosso sistema, para ele gerar um campo magnético forte, ele precisa atingir temperaturas muito baixas. Como que nós atingimos temperaturas baixas? No centro do equipamento, nós utilizamos hélio líquido. Ele chega a 4,2 Kelvin de temperatura hélio líquido. Pessoal, lembrando que 0 Kelvin é menos, aproximadamente, né, menos 263 graus Celsius. Então, quer dizer que o ambiente interno do equipamento de RMN, onde fica o ímã, ele fica em aproximadamente 269 graus Celsius negativos lá dentro. Só que qual é aqui nós temos um problema. Como que nós mantemos esse hélio líquido de maneira eficiente? Então, aqui, ó, nós temos o hélio líquido. Aqui nós temos uma camada que nós chamamos camada de vácuo. Vocês sabem muito bem, né, que o calor ele é conduzido através da matéria, né? Então, o calor ali, quando é no vácuo, ele não tem uma condução efetiva. Então, nós já eliminamos ou minimizamos bastante a perda, né, por aquecimento do hélio. Só que viu que isso ainda não é suficiente. Então, nós, em uma outra camada externa, nós temos o quê? Nitrogênio líquido. Ó,
numa camada mais externa, nós temos nitrogênio líquido. Para que serve o nitrogênio líquido? Para tentar diminuir a velocidade de evaporação do hélio líquido. Tá? Então, nós utilizamos uma outra coisa muito gelada, tá? Para resfriar ou manter de forma mais efetiva uma coisa mais gelada ainda, para minimizar as perdas. Ah, professor, mas por que é feito isso? Pessoal, o hélio líquido, ele é muito caro. Por quê? Não existe nenhuma metodologia efetiva, comercial, que nós conseguimos extrair hélio da atmosfera. Nós sabemos que tem hélio na nossa atmosfera que nós estamos respirando aqui, mas não existe nenhum método comercial de extração de hélio da atmosfera. Então, todo o hélio utilizado em qualquer parte do mundo, eles são extraídos, entre aspas, de forma pura, a partir de poços de gás natural, que também tem hélio em forma bastante pura, ok? Só que qual é o problema? Os poços de gás natural, eles estão escassos já. Então já não se tem uma oferta de hélio como se tinha anteriormente. Então, para manter esse hélio, que é muito caro, mais tempo possível dentro de um equipamento para ele não evaporar, nós utilizamos o nitrogênio. Ah, agora sim, o nitrogênio é algo barato, né? Nitrogênio aí, de fato, ele é barato. Nós temos liquefatores de nitrogênio e nós obtemos nitrogênio líquido, tá? É um processo um pouquinho trabalhoso, mas ele é acessível. Então a gente consegue extrair. Então o nitrogênio líquido ele não é tão caro assim. Depois da parte do nitrogênio líquido, nós temos mais uma parte com vácuo, para minimizar ainda mais a perda aí, por calor, né, por evaporação. E depois a parte mais externa, que nós temos, né, a blindagem, ok? A blindagem magnética, tá? Aqui, pessoal, no próximo slide, né, tem um outro equipamento de ressonância magnética cortado aqui para mostrar para vocês, né? Então, o ímã supercondutor, o reservatório de hélio líquido, o sistema de vácuo, o reservatório de nitrogênio líquido, o vácuo, e toda a parte aqui de proteção magnética. A parte em cima do equipamento, nós temos onde nós abastecemos com hélio líquido, onde nós colocamos hélio líquido, por onde o hélio líquido entra, por onde o hélio líquido, desculpa, o nitrogênio líquido entra, níveis, né, de sensores de nitrogênio, níveis de sensores de hélio, e aqui onde a gente coloca a amostra. A gente coloca a amostra por aqui, ela chega até no centro do equipamento. Geralmente esses equipamentos de ressonância magnética nuclear, eles têm pés, né? São pernas, na verdade, né? Ele é alto do chão, porque aqui embaixo do equipamento, né? Se aqui alguém não mexeu, mas embaixo, né, pela parte de baixo, nós temos que, às vezes, trocar algumas peças. Né, com relação à amostra, o mais clássico, depois eu vou mostrar para vocês, os tubos, né? Nós geralmente utilizamos um tubinho de 5 milímetros de espessura, com uma solução com solvente deuterado. Acho que vocês já viram nos vídeos anteriores o porquê que é necessário utilizar nitrogênio, desculpa, solvente deuterado. Tá? Outro detalhe, o tubo da amostra, ele é girado, ele entra, né, e é girado em torno do seu eixo vertical para obter um campo magnético mais homogêneo. Depois também eu vou mostrar isso para vocês. Sobre condições muito favoráveis e equipamentos de alta resolução, nós conseguimos obter espectros com menos de 1 miligrama de amostra. Por quê, pessoal? Geralmente, para fazer uma análise de hidrogênio,
Se a gente quer fazer uma análise de hidrogênio, a gente precisa em torno ali de 5 a 10 miligramas da amostra para obter uma análise legal. Para carbono, que depois quando eu falar de carbono, nós precisamos ali em torno de 30 miligramas, um pouquinho mais, para fazer análise de carbono. Só que em condições bem favoráveis, uma amostra bem preparada, um equipamento de alta resolução, sem muitas interferências, nós conseguimos fazer aí com 1 miligrama e muito menos, ou até menos, né? Então, como que isso é feito, pessoal? Nós temos uma amostra, né, dissolvida, sei lá, no tampão, enfim. Nós passamos isso para um tubo de RMN. Esse tubo de RMN ele é colocado dentro de um espectrômetro de RMN. Nós setamos os parâmetros que nós queremos analisar, quantos escaneamentos, qual a frequência, enfim, nós colocamos tudo isso. Ele dá a aquisição, né, a aquisição dos dados, ocorre um processamento e a transformada de Fourier, e nós obtemos um espectro. O experimento, né, de RMN, a gente tem que preparar a amostra da seguinte maneira. Pessoal, aqui eu coloquei na forma de... Eu sei que o slide está cheio, né? Não é bom o slide cheio, mas eu coloquei dessa forma porque aqui é como se fosse um script, né? Do que a gente deve fazer no preparo de amostra. Se a gente tem um campo magnético homogêneo, né? Aqui, ó, B0 homogêneo, a amostra produzirá um espectro bem estreito, um espectro bem resolvido, um espectro bem fino, tá? Se o sistema, ó, ele for heterogêneo ou o campo magnético de alguma forma, por má configuração ou alguma coisa do tipo aqui tiver uma potência de campo e aqui tiver uma outra potência de campo, analisando a mesma amostra, a gente está vendo tudo por cima, tá? Analisando a mesma amostra, para esses hidrogênios da amostra, vou gerar um sinal e os mesmos hidrogênios da mesma amostra, só que na presença de outro campo magnético, eles vão gerar um outro sinal. E aí eles começam a gerar um conjunto de sinais para os mesmos hidrogênios que no final ele enlarguece o pico. Aí enlarguece o sinal. Então, quanto mais estreito for o sinal, melhor. E a gente consegue um sinal estreito, tanto por homogeneidade de campo magnético, homogeneidade de amostra e quantidade de amostra, potência do equipamento e também experiência de quem está fazendo o experimento de ressonância magnética. Ok? Pessoal, então esse daqui, ó, ele é o maior RNN que existe no Brasil, espectrômetro de RNN, ele fica lá no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural da UFRJ. Tem um equipamento Bruker de 900 MHz. Quando eu fiz essa pesquisa, isso foi uns 2 anos, eu acho. Ele inaugurou isso em 2017 aqui pelo INPE, aqui, né? Era o maior espectrômetro de ressonância do Brasil, tá? Não sei se já existem maiores. Quando eu fiz essa pesquisa, o maior ressonância comercial do mundo ficava nos Estados Unidos, em Memphis, no Tennessee, de 1.1 GHz, né? Ou seja, 1.100 MHz, né? Se a gente for ver, né, um equipamento de 900 MHz para um equipamento de 1.100 MHz, né? Parece que não muda muito, mas muda bastante. Principalmente, eles estão tendo que levantar o equipamento ali no prédio do laboratório com um guindaste, né? Porque não tem como colocar isso por elevador e muito menos por escada. Bom, quando a gente faz um espectro de RNN, pessoal, a gente obtém uma coisa chamada FID, que é o Free Induction Decay, né? Decaimento de indução livre. Tá? No caso aqui é para carbono, mas para hidrogênio é basicamente a mesma coisa. Então, o equipamento ele obtém esse decaimento de indução livre dos nossos átomos ali.
O ressonância magnética por imagem, ele obtém a mesma coisa. Quando a gente faz um processo chamado ST, vocês já viram que é uma transformada de Fourier, nós transformamos o feed, que é algo basicamente incompreensível, né, do ponto de vista para nós aqui, para algo mais palpável, que nós chamamos isso de espectro de ressonância. Né? Outra coisa bastante importante aqui é a quantidade de scans, né? Ou seja, quantos escaneamentos eu vou fazer na minha amostra. Por exemplo, se a gente pegar a molécula do pentanol, ó, 3, 4, 5 e OH, esse daqui é o pentanol, molécula simples. Se a gente fazer a ressonância magnética de carbono dela com um scan só, nós obtemos alguns sinais claros, ó. Existem alguns sinais claros, só que outros sinais, ó, por exemplo, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, eu não sei se é sinal ou é ruído, tá? Eu não sei, eu não consigo diferenciar se é um sinal da molécula ou se é o ruído. Quando eu faço vários escaneamentos da molécula, né, da nossa amostra, nós aumentamos a razão sinal ruído. Então, o ruído ele fica pequeno. Não é porque o ruído fica pequeno, é porque nós aumentamos a intensidade do sinal porque ele foi se somando. Né? Então, com o scan, nós temos o sinalzinho aqui, mas outros a gente não consegue saber se é ruído ou não. Se a gente aumenta o número de scans, nós somamos, né, o sinal da molécula e, consequentemente, ele fica muito maior e o sinal do ruído fica menor, né, um relativo ao outro. Então, aí a gente já consegue diferenciar o que é sinal e o que é ruído. Tá? O tubo de RMN é isso daqui, tá? Os tubos mais clássicos, ok? Então, isso daqui ele é um tubo, pode ser de vidro, pode ser de quartzo. Aqui, esse volume que tem aqui já está a nossa amostra com o solvente deuterado. Aqui, pessoal, tem aproximadamente 600 microlitros. Aproximadamente 600 microlitros. Ah, professor, eu posso fazer com mais? Pode, só que vai ser desperdício de solvente. Posso fazer com menos? Não, tá? Não pode fazer com menos, porque, opa, porque se você fizer com menos, o campo magnético ele é induzido aqui, ó, numa região bem específica da altura da nossa amostra, tá? Então, se o campo magnético, né, B0, ele está atuando nessa região aqui, a região toda ela tem que ser homogênea com a amostra. Se o nível do líquido estivesse mais ou menos aqui, aqui o campo magnético ia ser 1, porque estaria analisando o líquido, e aqui estaria analisando o ar. De ressonância magnética nuclear benchtop, né? Ressonância magnética nuclear de bancada, tá? É um equipamento bem mais compacto, bem menor, no caso, esse daqui é da Bruker, esse daqui é da Nanálise. É um equipamento que tu coloca em cima da bancada e liga na tomada, tá? O único detalhe que precisa, você precisa de uma sala com ar-condicionado, tá? E uma rede elétrica estável. Numa parceria com o pessoal da Itaipu, nós conseguimos comprar esse daqui, ó. Esse equipamento aqui da Nanálise de 60 MHz. E olha só, né? Olha as outras imagens aqui dos equipamentos de bancada. Nós temos equipamentos de bancada até com autoamostrador, tá? Ele coloca a amostra e tira tudo automático, tá? Tem equipamentos aqui da Nanálise, da Oxford, da Bruker, né? Ó, um Bruker 60.
Ah, tem da Magritech aqui também de 80. E na universidade, eu trabalho com ressonância magnética nuclear. Infelizmente, ainda a gente não tem um equipamento funcionando, né? Mas eu trabalho com ressonância magnética nuclear computacional, né? Eu faço simulação de alguns parâmetros e propriedades de espectros de ressonância magnética. Então, nesses espectros que eu vou mostrar para vocês aqui, eu gerei hoje de manhã. Eu estava terminando a aula aqui, eu gerei hoje de manhã, tá? Então, se a gente pegar essa molécula aqui, ó, qual é o nome dessa molécula? 2 metil, na verdade aqui, 2 bromopentano, né? Tem o centro quiral, mas eu não vou falar de centro quiral aqui. Se a gente pegar essa molécula, que é uma molécula pequena, e fizer um experimento em um equipamento de 20 MHz, equipamento de baixo campo, nós vamos obter esses sinais aqui. Se vocês forem separar esses sinais, vocês vão separar o que? Olha, então aqui eu consigo ver um conjunto de sinais e aqui eu também consigo ver um outro conjunto de sinais, né? Beleza. Agora, se eu fizer essa mesma molécula num equipamento de 60 MHz, olha a diferença de 20 para um equipamento de 60. Esse sinal que era esse daqui, ó, ele já está com uma cara muito melhor. E esse sinal grandão aqui em 20 MHz, quando eu faço em 60 MHz, parece que ele está se dividindo, ó. Ele quer se dividir, ó. Mas ainda eu não tenho certeza se isso daqui são sinais divididos ou ainda é um único sinal. Agora, se eu fizer um equipamento de maior potência, 100 MHz, ó, 60, 100. Opa, então de fato era aquilo mesmo. Esse sinal aqui, ele estava sozinho, e aqui nós temos 3 conjuntos de sinais. Vocês viram, ó, que os sinais eles começam a ficar mais finos, ó, com o aumento da resolução. Será que nós conseguimos melhorar isso mais ainda? Vou aumentar a resolução para 200 MHz, ó. 100 MHz, parece que nós temos 4 conjuntos de sinais. Em 200 MHz, nós temos esse daqui, ó, vou voltar ao slide, e 100 MHz, nós parecia um único sinal aqui, ó, ele se dividiu em dois. Então aqui nós temos um sinal e aqui nós temos um outro sinal, tá? E se a gente aumentar ainda mais a potência em 400 MHz, nós ainda continuamos com 4 conjuntos de sinais, só que 4 conjuntos de sinais bem fininhos e bem resolvidos. Olha a diferença, ó, eu vou passando, 20, 60, 100, 200 e 400, tá? Vocês viram que o aumento da potência do equipamento, nós obtemos espectros melhores. Aqui é interessante notar, pessoal, que nós temos 5 ambientes químicos, ó. 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui e 1 hidrogênio aqui. Todos esses hidrogênios estão em ambientes químicos diferentes, então, teoricamente, nós deveríamos obter 5 conjuntos de sinais. E quando nós contamos aqui, de fato, nós temos 5 conjuntos de sinais. Agora, pessoal, se a gente pegar uma molécula maior, né, as coisas elas começam a ficar mais complicadas. Fala, João,
Prof, só para eu ver se, então a ressonância, ela olha o ambiente do hidrogênio, ela não está olhando o bromo, tem as características químicas que o bromo interfere no hidrogênio. Exatamente, mas nada impede de eu fazer a ressonância só do bromo. Ah, daí o gráfico vai ser de um ambiente. Exatamente. E se eu fizer de carbono, vai ser de 5 também, porque tem 5 carbonos, tá? Mas Obrigado. mas é de fato, João, se eu pegar uma molécula que tem carbono, hidrogênio e bromo, eu posso, do que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou fazendo só bromo, só hidrogênio, desculpa. Mas no mesmo equipamento, eu posso fazer só carbono. Aí eu Uhum. vou obter os dados de carbono dessa molécula. E no mesmo equipamento, eu posso fazer de bromo, que daí eu vou obter os dados de bromo dessa mesma molécula. Entendi, prof. Tá? Obrigado, hein? Tá? De nada. Pessoal, então olha só, se a gente pegar, comparar aqui um espectro de 300 MHz com um equipamento ali de aproximadamente 60 MHz. Isso aqui são espectros reais que eu vou mostrar para você agora, pessoal. Isso daqui é o Advil, né? O famoso ibuprofeno, né? Se a gente pegar a molécula, né, do ibuprofeno e analisar no equipamento melhor, a gente vai ver sinais melhores. Se a gente pegar um equipamento e de menor qualidade, né, menor resolução, e analisar ele, ó, a mesma amostra, nós obtemos espectros muito semelhantes. Vocês podem ver que esses espectros são semelhantes. Só que, olha só, aqui em maior resolução, sinais que são pequenos não aparecem em menores resoluções, tá? Então, ó, esse sinalzinho aqui do B, aqui também do B. Outra característica aqui na região do anel aromático, quando a gente faz em maior resolução, nós obtemos uma diferenciação dos hidrogênios aromáticos. Quando nós fizemos em menor resolução, essa diferenciação ela não acontece. Nós chamamos isso de poder de resolução. Quanto mais resolução você tiver no equipamento, mais finos e resolvidos vão estar os sinais e você vai obter maiores informações. Tá? Então, olha só para outros exemplos. Agora eu estou mostrando tudo espectro real, tá? Então, olha essa outra molécula aqui, tá? Ó, em 60 MHz, 400 MHz e 600 MHz, tá? Ó, esses sinais aqui, eles estão até bem em 60 MHz. Só que esses aqui não. Só que quando a gente aumenta a potência, eles ficam cada vez mais finos, ó. Eles ficam cada vez mais finos. E outra coisa, ó, esse sinal que aparece em equipamentos de maior potência, aqui basicamente não dá para saber se isso é um sinal ou não, tá? Resumindo, quanto maior a potência, melhor. Só que maior potência tem o seu custo, né? É caro. Outra coisa bastante importante aqui, ó, ele foi feito no o ibuprofeno, análise do ibuprofeno também, do equipamento dessa marca. Aqui eu não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? Essa de imagens eu achei na internet. Olha só, qual é a importância do número de scans na nossa análise? Ó, o espectro aqui de baixo foi feito com 4, 8, 16 e 32 scans, ou seja, analisou uma vez é um scan, analisou a segunda vez é 2 scans, e assim sucessivamente. Vocês podem ver que quando a gente analisa com menos scans, olha a linha de ruído comparado com mais scans, tá? Então, aqui, claro, que o número de scans aqui a gente pode ir subindo. O espectro ele vai ficar cada vez mais limpo, mais bonito. Só que chega um momento, pessoal, que não adianta você fazer 10 mil scans e com 64 scans resolve o seu problema.
você vai estar só gastando tempo de equipamento, tá? Então, quando a gente está analisando um espectro no equipamento de ressonância, a gente está vendo o espectro na tela do computador. E se a gente chegou numa razão sinal-ruído interessante, que já é válido para você, ótimo, perfeito, tá bom, tá? Olha esse outro espectro real, agora de uma molécula mais complexa, o triacilglicerídeo, uma molécula aí já importante aí para bioquímica, né? Olha só, se a gente fizer um equipamento de aproximadamente 40 MHz e se a gente fizer um equipamento de 60 MHz. Olha a diferença de qualidade do espectro, tá? Claro que vocês podem ver, ó, que o deslocamento químico, ou seja, a região onde os sinais caem, eles não mudam, mas a resolução dos sinais muda bastante, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você está trabalhando com moléculas pequenas, como ibuprofeno, essas moléculas aqui, um equipamento de 60 MHz, poxa, te cobre de forma muito boa. Mas se você está trabalhando com moléculas maiores, biomoléculas, equipamentos de baixa potência, não vai te dar muita informação, não, tá? Aí é melhor você partir para o equipamento de maior potência. Bom, aqui são espectros de carbono, tá? Também aqui é do acetaminofém, em 60 MHz. Não vou entrar em detalhes, quando falar de ressonância de carbono, a gente vai ver que tem diferentes ressonâncias de carbono, tá? Mas só para vocês verem que, apesar do carbono ser um espectro mais difícil de se obter, a gente consegue obter sinais bem bonitos, né? Espectros bem bonitos de carbono, mesmo em equipamentos de baixa potência, se a molécula que você está analisando é pequena.